Olá, senhores, bem-vindos a mais uma videoaula que nós participaremos hoje. Nós hoje iremos falar de um assunto muito interessante, né, para o administrador, ou na verdade para o gestor de uma maneira geral, tá? Que são as decisões de financiamento, né? Então, uma coisa na semana retrasada, né, que na semana passada foi a semana de prova, na semana retrasada, nós falamos então das decisões de investimento, né? Então, a gente fala daquele cenário, né? A gente pensa naquele cenário próspero, digamos assim, e dentro desse cenário próspero, né? Quais as ações, quais as atitudes, em que momento, né? Em quais momentos eu devo investir ou não. E aí agora nessa aula de hoje, nós já vemos, né, uma situação um pouco diferente, mas não totalmente diferente. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala assim, ó, decisão de investir, de financiamento e estrutura de capital, deixa eu só confirmar se está gravando, para poder eu colocar grandão. Isso. Quando a gente fala, né, decisões de financiamento e estrutura de capital, quando a gente já fala esse termo, né, financiamento, isso remete a um pensamento lógico, né? O nosso cérebro ele faz essa remessa para uma área, né, onde talvez a empresa não esteja performando de maneira tão assertiva ou de maneira significativa a ponto de necessitar, né, de um financiamento. Realmente, se a gente for parar poder olhar para algum cenário, o financiamento ele deve ser colocado em prática, ou ele deve ser algo plausível para a empresa, né? A partir do momento em que ela vê essa necessidade. Em alguns momentos, né, empresas decidem pelo financiamento por estarem de alguma forma endividadas ou necessitando de fazer um pagamento que não tenha o capital para poder fazer o resgate para poder fazer esse pagamento. Mas também pode acontecer, pessoal, e isso é super normal também, tá? De existir uma decisão para um financiamento de um investimento. Tá? Nós falamos de investimento na semana retrasada, como eu falei. Então, pode haver essa decisão. Por quê? Porque muitas empresas, e isso acontece principalmente com empresas pequenas, isso às vezes acontece até com a gente mesmo, né? A gente for parar poder olhar, né? Eu vou falar de uma maneira assim, réis mortais, né? Pobres, né? Digamos assim. Mas às vezes a gente igual, vai casar ou quer comprar uma casa, né? E não tem o dinheiro todo, principalmente agora nessa situação que as casas estão bem caras, o material está bem caro e tal. Então, qual que é a vantagem? Então, a vantagem é você fazer um financiamento, né, em algum banco aí, parceiro teu. Você faz um financiamento para poder fazer um investimento em uma casa, porque uma casa é um investimento, tá? Então, você faz o financiamento para poder investir. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar dessa questão das estruturas de capitais, né? Para que vai ser a composição desse financiamento? Qual é a necessidade do financiamento? A gente vê pessoas pegando empréstimo, fazendo financiamentos aí a torto e a direito, né? E não conseguindo gerir esse processo. Por quê? Quando você faz um investimento, ou quando você quer fazer um investimento, vamos usar o exemplo da casa, que é um exemplo mais palpável que todo mundo conhece, né? Quando você quer fazer um investimento em uma casa, né, e você não tem o dinheiro todo, que você tenha que financiar essa casa, quando você vai financiar esse imóvel, ele acaba de alguma forma valorizando. Né? A casa, raramente a casa desvaloriza, ela vai valorizar. Então você vai estar investindo em algo que em algum momento, se você quiser ou não, você pode fazer desfazer, né, desse bem, né, imobilizado. E aí o que acontece? Muitas empresas elas não fazem esse cálculo, né? Ah, mas o quão viável será esse financiamento? Como tomar essa decisão? E remete muito à questão do cálculo. Não adianta, eu tenho até, talvez, casado muito bem com essas disciplinas, por mais que eu tenha experiência de gestão, né? As minhas formações nas áreas de exatas aí, elas têm me trazido uma visão mais abrangente do processo como um todo. Né? Não adianta, pessoal, querer trabalhar na gestão, não adianta, o administrador não adianta querer trabalhar na gestão com achismo. Não dá para poder trabalhar de forma em que
vai tomar uma decisão sem ter uma base, um cálculo, um dado estatístico, um fato evidente, né, que comprove a necessidade daquela tomada de decisão, e principalmente quando é uma decisão de financiamento, onde há incisão de juros, né, há incidência de juros ali sobre esse financiamento. Então, ele é muito comum alguns gestores se perderem nessa questão, principalmente em empresas pequenas, né, nos financiamentos. Por quê? Porque não conseguem fazer a mensuração do que esse financiamento vai trazer a curto, a médio e a longo prazo. Tá certo? Então, isso é muito importante a gente pensar e a gente entender esse processo como uma maneira de um todo. O financiamento ele não é só para poder salvar uma empresa, não. Ele também pode ser para poder fazer um investimento dentro da própria empresa. E esse investimento ele tem que ser bem pensado, não só pensado, planejado, principalmente, e a decisão ela deve ser pautada em cima de cálculos para poder comprovar, né, a eficácia, né, a eficiência desse financiamento na planta produtiva, né, ou na cadeia produtiva, ou na cadeia de gestão, né, como um todo. A gente está falando muito de gestão da produção e gestão financeira juntos, então por isso que eu estou falando isso, né? Se eu quero investir numa máquina que vai melhorar a minha performance de produção, mas eu não tenho capital de giro disponível para poder fazer esse investimento, eu posso optar por um financiamento? Sim, eu tenho que lembrar que eu tenho o juro, né, que eu vou pagar. Então eu tenho que fazer a conta. Quantos meses eu quero pagar isso? Com quantos meses essa máquina que eu comprei vai pagar esse financiamento? Então tudo isso ele tem que ser muito bem pensado para poder o gestor tomar essas decisões voltadas e pautadas principalmente na realidade dos fatos, não no achismo. Tá bom? Deixa eu só ver o negócio aqui. Beleza, 7 minutos. Vamos lá, então. Então, nós vamos falar nessa aula, né, de investimentos, estratégias e lucros econômicos dentro das decisões de financiamento a longo prazo, tá, pessoal? Por quê? Muitas empresas financeiras, né, vou usar esse termo para os bancos, né? Quando eles te dão um financiamento, né, quando eles liberam um financiamento para você, a maior parte desses bancos, né, fora e mesmo assim, não vou nem usar esse termo porque senão vai estar errado. Mas muitas empresas financeiras elas liberam financiamento, mas elas têm, né, a questão do ganho delas também. Então, vamos usar um exemplo aí. Eu quero comprar uma máquina para minha produção, né? Quero fazer um investimento, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer um financiamento. E aí eu vou financiar, fiz o cálculo, quer dizer que se eu colocar essa máquina na produção e ela começar a rodar, em 3 meses eu consigo fazer o pagamento dessa máquina, certo? Então, eu posso colocar então para poder eu pagar esse financiamento em 3 meses? Depende muito, pessoal, depende muito. Por quê? Como eu tenho falado, muitas empresas, né, muitas financeiras, elas têm um prazo mínimo para poder fazer financiamento, para poder fazer pagamento de financiamento. Muitas vezes esse prazo mínimo é de 1 ano, tá? Então a empresa, se ela não negociar com o gerente e tal, se ela não conseguir uma abertura nesse sentido, provavelmente ela vai ficar fadada a continuar pagando. Por quê? A empresa financeira, né, uma coisa é você pensar enquanto empresa em pegar o financiamento, mas a gente também tem que pensar pelo outro parâmetro, pelo outro lado, né, da história. Né, porque muitos de vocês poderão trabalhar com empresas financeiras, tem alguns de vocês que já trabalham com a questão com empresas financeiras, né, que trabalham com financiamento. E aí tem aquela questão, né? Tem a questão de que eles também têm que lucrar, não é só emprestar o dinheiro, né? Não é só emprestar o dinheiro e fazer assim, não, vou emprestar porque eu gosto daquela empresa ali, eu vou emprestar o dinheiro, vou financiar para ele, vou dar o financiamento para aquela empresa. Não, né? Não. Ela também tem que lucrar, ela também tem que ganhar com o processo. Né? Senão ela não vai se manter. Essa prestação de serviço que ela dá é o que vai garantir o êxito, nos processos dessa empresa financeira. Então a gente tem que olhar e a gente tem que entender esse conceito dos dois ângulos, né? Pelos dois ângulos, por quem está pegando o financiamento, mas também por quem está cedendo o financiamento. Porque há essa necessidade. Né? E aí é onde a gente tem que falar, né? A gente fala muito em financiamentos a longo prazo.
né? Por mais que, como eu falei, nesse exemplo que eu dei, por mais que a minha máquina lá, ela consiga, né, fazer o pagamento das minhas parcelas, do meu financiamento, na verdade, total, em 3 parcelas, e eu tenho ali pré-fixado num contrato que eu vou ter que pagar 1 ano, então eu sei que eu vou ter que pagar 1 ano de juros, então eu posso negociar essa questão com a financeira, então de pagar parcelar na maior quantidade de parcelas possíveis para poder o juro ficar menor. Então tem uma série de questões que a gente tem que pensar nesse processo, mas um processo a longo prazo, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de financiamento e a gente quer resultado a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque a gente já sabe na prática, a gente já sabe na teoria, né? Que eu tenho falado para vocês que o financiamento, a tomada de decisão a curto prazo, ela tende a ser uma tomada de decisão muito pautada naquilo que o gestor ele está pensando ali, ou seja, no impulso. E não pode ser uma decisão, principalmente uma decisão de financiamento, ela tem que ser pensada a longo prazo. É igual, vamos usar o exemplo, vamos voltar de novo no exemplo da Caixa, né? A Caixa Econômica hoje é uma das maiores financeiras de casas próprias hoje no Brasil, né? Isso é fato. Ela utiliza o FGTS, né? Retira o FGTS que a gente paga por mês aí trabalhando em empresa privada. Ela usa o valor do FGTS para poder conceder o crédito para poder fazer financiamento. Para quem não sabia, é assim, tá? Ela usa o valor do FGTS, ou seja, você coloca o FGTS, ela usa um dinheiro que não é dela, que só está lá colocado na conta dela, ela usa, certo? Ela cobra um juro exorbitante e paga um juro ínfimo para quem coloca, né, por mês lá esse valor do FGTS. Então, é um ganho muito grande, né? Se a gente for parar para poder pensar, é um ganho muito grande, que ela está ganhando o dinheiro que está lá, ela tá usando dinheiro que não é dela, não sai do capital dela, capital social dela, ela usa um capital social dos FGTS, e aí o que acontece? Ela cobra um juro muito maior do que ela paga para poder o FGTS ficar lá na conta, e aí ela tá lucrando. É a forma dela, ela é uma financeira, e como eu falei, é a forma dela de ganhar o dinheiro dela, senão ela não ia se sustentar também. Hoje a Caixa Econômica Federal é uma das maiores instituições, né, se não a maior instituição financeira do Brasil, além, né, da questão da visibilidade também. E aí o que acontece? Quando você financia uma casa, a Caixa ela te dá algumas opções. Então, tem algumas opções de financiamento com tabela fixa, com tabela variável, com tabela de acordo com a inflação, de acordo com a Selic, né? E aí, geralmente, ela fala de 270 a 360 meses. Né? Então, são muitos meses aí para poder você fazer o pagamento desse financiamento. Talvez você consiga pagar, sei lá, R$ 2.000 e tal, mas muitas delas elas são fixas, tá? Então muitas delas têm essa questão justamente para poder conseguir obter o máximo de lucro possível na incidência dos juros sobre o valor da parcela financiada, ok? Acho que vocês entenderam aí um pouco do conceito. E aí, pessoal, nós falando da questão do financiamento, a gente não pode deixar de falar sobre o risco e o retorno para a tomada de decisão. Né? A gente tem essas duas faces da mesma moeda. Né? Nós temos os riscos, que toda decisão, independente de ser financeira, independente de ser logística, matemática, estatística, qualquer decisão que você toma hoje, você tem um risco. Toda ela, você tem um risco. Né? Aí os cálculos vêm para poder diminuir a probabilidade, né, desse risco. Beleza. Mas a gente tem que fazer esses cálculos, não adianta fugir. Não adianta fugir. Eu não gosto de matemática. Desculpa, administração é matemática. Administração não é só. Eu vou trabalhar no RH, eu quero fazer administração para fazer RH. Vai para o RH para você ver o tanto de cálculo que tem lá para poder fazer cálculo. Fazer cálculo de salário, fazer cálculo de comissão. Vai para lá para poder você ver que bagaceira que vai virar. Vai para a área financeira, vai para a logística, vai para a produção. Tudo tem que fazer cálculo, pessoal. Se vocês forem para a parte de administração, achando que vocês vão fugir do cálculo, não tem como. E o cálculo, é como eu falei, ele serve para poder dar essa base para você tomar a melhor decisão. Por quê? Porque você quer um retorno. Certo? Você quer tomar a melhor decisão para poder você conseguir retorno sobre essa decisão que você fez. Mas também tem um risco. Certo? Então vamos lá.
A tomada de decisão é um processo que envolve um conjunto de informações que serão necessárias como alternativa para que seja selecionada a melhor opção para a maximização da riqueza do acionista. Dentre os elementos que estão nesse conjunto, os riscos e retornos mostram-se como dois principais fatores que devem ser considerados pelas empresas no momento em que decidem realizar um novo projeto ou empreendimento. Assim, faz necessário avaliar os riscos e retornos inerentes ao processo ou ao projeto ou empreendimento, independentemente de ser a curto ou longo prazo, para que se tenha o máximo possível de conhecimento sobre o futuro, dadas as informações disponíveis. Então, pessoal, a gente já até conversou muito essa questão, né, do risco e do retorno na aula do investimento, né? Porque como eu falei, né, a visibilidade que está dando aqui é muito nessa questão, né, de um projeto novo, de um empreendimento novo, né? Salva aí essas questões das empresas que estão em maus lençóis, digamos assim, precisam desse financiamento. Mas aí a gente tem que analisar muito esse risco e o retorno, a gente tem que fazer o cálculo. Se o cálculo ele mostrar que o risco ele é maior do que o retorno, opa, não é hora de eu continuar, é hora de eu parar aqui, não é hora de eu continuar, não é hora de eu fazer. Agora, se eu tiver um retorno maior do que o risco, né? Porque de todo jeito, eu já falei isso na aula passada, de todo jeito, em algum momento vai perder, pessoal. De todo jeito não tem um projeto que você faça que ele seja 100% assertivo, tá? Não existe. Seja ele na sobra de um produto, seja ele no descarte de um produto que não tem necessidade, ou no momento, né, que não seja o momento de descartar, na vida útil do material, na vida útil do produto. Então, tem várias possibilidades aí. A gente até tem, uma das próximas aulas de gestão da produção, a gente vai falar sobre os KPIs de produtividade, né? Então, são os indicadores de desempenho. Então, por quê? A gente tem alguns indicadores que fazem essa mensuração dessa curva de erro, né? Desse desvio padrão que a gente costuma dizer, a gente até estuda esse desvio padrão em estatística, desse desvio padrão do erro, né? Dessa curva de erro que acontece dentro dos projetos. E isso é tudo totalmente plausível, pessoal. Se você conseguir colocar um projeto que ele seja 99% eficaz, né? Ou seja, o retorno dele é 99%, ótimo. Mas a gente tem que lembrar que aquele 1% também está tendo uma perda, né? Teve um risco, foi um risco calculado, né? Porque você conseguiu mensurar e você conseguiu definir que 99% daquela tomada de decisão ela ia ser eficaz para a sua empresa. Ela foi, mas acaba que aquele 1% ali, ele está também fazendo algum processo de descarte, seja ele um processo que não esteja de acordo com o projeto. Então, não dá para poder falar assim, vai ser 100% efetivo. Não dá, tá? Eu já trabalhei com o SAP, que, como a gente já estudou em gestão da produção, é um dos melhores softwares hoje, se não o melhor, e ele é o mais usado no mundo por causa do preço que ele tem para poder usar a plataforma dele. Só que o SAP ele também tem erros, igual quando eu trabalhava na Coca mesmo, perto de ter o inventário da Coca, que geralmente a gente fala aí de inventário lá no logística, nos estoques, então chegou um pallet de Coca e um pallet de Fanta, de 1,5 litro no estoque. E aí, a Fanta de 1,5 litro, né, dentro da curva ABC, que a gente fala lá em logística também, ela ficava no C, né? Produtos que quase não saem. Então, o que acontece? No sistema estava falando que tinham vindo dois pallets de Fanta e nenhum de Coca. E sendo que chegou no CD um de Fanta e um de Coca. E nós ficamos desesperados porque o sistema estava falando isso. A nota fiscal estava falando que tinha ido um pallet de Coca e um de Fanta, mas no sistema tinha só 2 de Fanta. E nós desesperados, né? Porque um pallet de Fanta é mais barato do que o de Coca. Né? Mas ele não sai, ele acabaria vencendo. E aí, nesse processo todo, né, nós entramos em contato com o pessoal da Matriz, a Matriz enviou certo, disse que enviou certo, estava tudo feito, a gravata estava feita correta, né, que a gravata é o romaneio, né, de envio do produto, estava correto. E aí,
nós fomos tentar as câmeras, né, para poder ver o que estava acontecendo. Estava bem pertinho, estava uns 2, 3 dias para poder ter o inventário. E aí nós pegamos e fomos para as câmeras. E as câmeras não conseguiram pegar. As câmeras não pegaram de jeito nenhum. Nós não dava para poder mensurar, porque vinha coca de 2 litros, coca de 1,5 litro, Fanta de 2 litros, Fanta de 1,5 litro. Não conseguia, pela distância da câmera, mensurar o tamanho da garrafa PET, ainda mais que é só meio litro de diferença, não dava para poder perceber tão perceptível assim. E nós desesperados, né? Aí nós aplicamos a ação disciplinar para o conferente, porque nós falamos que o conferente conferiu errado. E aí depois do caso passar, deu maior BO no inventário, porque aí nós não tínhamos o que fazer com aquele pallet de coca que estava sobrando. E aí o sistema ele fez a cagada de voltar, né? Tava tudo correto, ele voltou o pallet de coca pro estoque um dia antes do inventário e não voltou e não estornou da Fanta. Ou seja, estava falando que tinha e não tinha, mais de R$ 4.000 de diferença. E nós desesperados e não conseguimos arrumar esse processo. Depois que o sistema fechou, até falei com o Ananias, que era o rapaz responsável, a gente foi fazer uma análise. O que o SAP ele fez? O SAP sozinho, tá? Por conta própria, ele foi lá e ele fez essa conversão. Ele converteu o pallet de coca que tinha ido em Fanta, depois ele converteu um pallet de coca, de Fanta para coca, e ele deixou 2 pallets de Fanta. Ele não entendeu, tipo assim, o sistema, né? E isso ninguém fez, pessoal. Não foi uma pessoa que falou assim, uma pessoa fez. O sistema fez sozinho. O sistema fez sozinho. Então ele foi lá, ele pegou o pallet de coca que a gente falou que estava no sistema. Então, ele colocou o pallet de coca que estava no sistema. O de Fanta, que a gente falou que não estava no sistema, ele não colocou. E aí deu uma OBO esse negócio para nós, que nós mostrar e falar onde que estava essa coca. Sorte que o sistema, nós conversamos, o sistema ele é rastreável, né? Então, por mais que ele tenha esse risco, eu estou falando isso para poder demonstrar para vocês que por mais que seja o melhor software do mundo, tem problema. Tá? Tem problema, vai ter um risco, sim. Só que esse risco também ele é minimizado com alguns processos, igual no caso desse esse exemplo específico para vocês, o sistema ele é rastreável. Então, na hora que nós pedimos para o TI rastrear, né, nós conseguimos provar e sair do rolo, né, desse jeito. Nós provamos com o TI que o próprio sistema fez todo esse processo, né, e deixando a gente doido. Então, todo processo ele vai ter um risco, todo processo ele vai ter uma perda, ele vai ter algo que vai atrasar ou diminuir um pouco o ganho, mas também vai ter um retorno também de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu cálculo. Vamos lá. O risco em um negócio é constante, tá, pessoal? Isso aqui eu devia até grifar isso aqui, porque isso aqui é uma frase importantíssima, é o que eu acabei de falar. O risco é um negócio, ele é constante. O tempo todo ele está lá, tá? Visto que não há nenhum empreendimento livre da possibilidade de falhas, como eu já acabei de falar, aí usando até o exemplo da Coca-Cola, exemplo do SAP. Beleza. Quando há uma alternativa de investimento de longo prazo, as empresas buscam se precaver da melhor forma possível diante dos riscos existentes, pois, em geral, esses investimentos envolvem montantes maiores, para que a opção de fazer um financiamento de longo prazo possa ser considerada. Quando mais riscos forem conhecidos, maiores serão as chances de obtenção dos retornos projetados. Então, pessoal, eu já falei um bocado desse negócio aqui, né? Mas eu quero só reforçar uma questão com vocês aqui a respeito desse processo, do risco e do retorno, né? Pessoal, essa questão ela é tão importante, porque se você resolve fazer um investimento para a sua empresa através de um financiamento, que é o que a gente está falando aqui, se você não faz os cálculos, se você não se precaver antes, se você não faz todas as suas análises, o seu planejamento, o escopo do projeto, a gente vai até falar disso mais da frente, do projeto e tal. Se a gente não conseguir fazer isso enquanto gestor, pessoal, o risco de você falir é muito grande. Por quê? Porque você faz um investimento, você faz um financiamento para poder fazer um investimento. Esse investimento, ele não te dá retorno. Ele não te dá lucro, você não ganha com ele, mas o financiamento está lá, as parcelas fixas inseridas, né, com juros para poder você pagar por mês. Da onde você vai tirar isso? Sendo que você tinha pensado, né? Eu vou falar assim, vou falar essa frase, você falar essa palavra, você tinha achado
que ia te favorecer esse financiamento? O achismo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer o papelzinho, o deverzinho de casa da gente, para poder a gente conseguir ter, né, pelo menos aí, a maior possibilidade possível, ou a menor possibilidade possível de erro. Então, diante da perspectiva de um novo investimento, o financiamento de longo prazo deve ser avaliado com a utilização de métodos específicos para a projeção dos riscos e retornos. Todavia, não se deve esquecer das características do negócio e daquilo que está estabelecido no planejamento estratégico da empresa, pois, por exemplo, se os valores da empresa, que são suas crenças, forem deixados de lado nas negociações, não estará respeitando a essência dessa. Aí, essa questão aqui, na hora de colocar aqui no slide, aqui no meu PowerPoint, eu até pensei muito antes de colocar ela. Por quê? Porque muita gente, eles não entendem essa questão, né? E esse é um conteúdo mais lá para gestão de pessoas, né? Do que propriamente gestão financeira ou gestão da produção. Aí, o que acontece? A gente tem que entender, né, que existem alguns métodos, né? Eu estou falando aqui mais dessa questão de cálculo, né, de projeto e tal, mas tem alguns métodos específicos para poder fazer essa projeção dos riscos e retornos, tá? Mas a gente também tem que entender que a empresa ela não pode ferir aquilo que ela é o que eu tenho falado aqui, né? A particularidade dela, né? Aquilo que ela entende como para ela, né, que é o essencial. Nesse exemplo, eu coloquei o valor da empresa. Né? O valor da empresa, ela não pode. O valor que são as crenças. Qual que é a crença da empresa? O respeito ao próximo. O respeito aos nossos fornecedores, ao nosso cliente. Se em algum momento essas crenças, né, esses valores forem deixados de lado, então não vai estar respeitando a essência da empresa, né? Então muitos gestores, eles têm que entender também esse processo e entender que existem alguns reguladores dentro do processo, né, que vão fazer com que essa tomada de decisão ela seja mais eficiente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, atualmente, devido à acirrada concorrência, os riscos eles aumentam. A gente tem visto aí empresas altamente concorrentes, né? Uma concorrência forte, fortíssima, fortíssima, tanto na produção, quanto na logística, quanto no financeiro, a gente tem essa visibilidade aí total. Então, quando acontece isso, o risco ele vai aumentar. Por quê? Nesses processos, a velocidade das informações ele é um diferencial e é uma questão, né, que está totalmente voltada ao custo do produto ou custo do serviço. E aí, quando você tem esse aumento na velocidade, principalmente, né, das informações, o risco de você errar ou de você deixar um número passar é muito grande. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Os riscos aumentam proporcionalmente em relação ao tamanho do projeto em questão. Portanto, o processo torna-se ainda mais complexo, pois não são muitas as variáveis que podem influenciar os resultados. Desta forma, a tomada de decisão, devido à importância que os riscos possuem, é influenciada diretamente. O risco, assim, pode se remeter à perda ou ganho, uma vez que, ao avançar em uma área desconhecida, é possível deparar-se com as situações e eventos que não estavam programados. Tá? Isso é totalmente plausível, pessoal. Totalmente. A gente tenta, né, fazer com esse processo, né, de projeção de riscos e retornos, tenta prever todas as possibilidades. Né? A gente fala até de risco e ganho, né, ou perda e ganho, né, como eu até coloquei para vocês. E aí a gente tem que entender que alguns desses parâmetros que a gente colocou como sendo variáveis possíveis, né, desse projeto, algumas delas podem acontecer de não acontecerem, tá? E outras que não foram pensadas naquele momento do planejamento, né, do desenvolvimento do projeto, que não foi pensado, também pode acontecer de aparecer algumas situações, algumas variáveis que não estavam programadas. Mas isso é uma questão muito pessoal, tá? Muito particular de cada empresa. Depende da empresa, depende do nicho, depende da política, depende da crença, depende do valor, depende da empresa, a particularidade dela.
E aí nós temos aí, né, fiz questão de grifar para vocês. O retorno depende do risco do investimento. Louco, né? Então, quanto mais risco, mais retorno. Então, que a falta de planejamento de longo prazo é um dos motivos mais presentes nos fracassos empresariais e financeiros, tá? Tá vendo aí, né? A gente falar de planejamento, eu tenho batido muito na tecla, né? Existe sim, existe uma necessidade, às vezes existe a possibilidade de um financiamento a curto ou a médio prazo, existe. Mas o planejamento ele deve ser feito a longo prazo por dar, né, mais veracidade ao processo, né? Dar mais tempo de reação, tempo de análise, de estudo, de embasamento, de criação de projeto, né, para poder você tomar as decisões. Então, quando acontece essa falta, ou quando etapas desse processo são puladas, né, a possibilidade de errar é maior, e isso, né, é um dos maiores, tem mais motivos de fracassos empresariais e financeiros. Então, por isso é importante ressaltar que não há... Olha, nossa, Gutenberg do céu, que frase é essa? É importante ressaltar que não há como prever com certeza que os resultados pretendidos serão conquistados. Viu aí? Não tem como a gente prever com total certeza que vai dar certo. Entretanto, existem possibilidades de se estabelecer orientações capazes de reduzir os riscos possíveis em um projeto ou empreendimento por meio de algumas técnicas. Viu o que eu falei? Em todo projeto ele vai acontecer de ter algum problema. Só que aí, né, essa análise deve ser feita, né, para poder diminuir as possibilidades de erro. Tá? Não tem como ser 100%, pessoal. Não tem como. Mas dá para poder a gente trabalhar algumas técnicas para poder a gente conseguir desenvolver melhor, tá? Então, o quadro 1 a seguir apresenta os dois tipos de risco com suas definições, exemplos relativos e peculiaridades próprias, né? Então, nós temos ali, ó, definição, o exemplo e as peculiaridades. Aí nós temos o risco sistêmico. Então, nós temos dois tipos, né? Nós temos o risco sistêmico e nós temos o risco não sistêmico. Então, no sistêmico, então o que é, né, o risco sistêmico? Qual que é a abrangência dele, né? Reflete a exposição a eventos que afetam a economia como um todo. Ou seja, vai afetar de algum momento a economia de sua empresa. Como exemplo, né, disso, as mudanças das taxas de juros e nos ciclos de negócio. Quais peculiaridades sobre esse tipo de risco? Não pode ser reduzido por meio de diversificação, ou seja, diversificar o leque, a gama, né, de produtos ou a gama de processos. Dentro do risco não sistêmico, então, reflete eventos especificamente ligados ao investimento. Tá? Então, ele é micro. Enquanto o risco sistêmico é macro, ele vê, né, a economia como um todo. O risco não sistêmico, ele enxerga o micro, ou seja, ligados especificamente ao investimento que você está fazendo naquele momento. Então, um exemplo, incêndio, processos judiciais. Então, isso são riscos que você pode acontecer, alguns exemplos, né? Peculiaridades, pode ser reduzido por meio de diversificação, ou seja, você consegue mensurar melhor e você consegue diminuir esse risco. Show? Só ver um negócio aqui. Problema resolvido. Tá? Porque o pessoal é complicado, viu? Você gravar a aula em horário de trabalho é bravo, viu? Aí, já estão me ligando de novo, só um momentinho, tá? Pronto, né? Mais um problema resolvido, prontíssimo. Aí tem que ficar vendo se tá gravando mesmo, pronto. Resolvido o problema. Então vamos lá, pessoal, continuando o nosso processo aqui, né? Não existindo a possibilidade de controle total das variáveis que podem interferir nos resultados, o empreendedor precisa entender que os riscos como fatores determinantes para a definição de estratégias que melhor direcionam os objetivos almejados. As questões estratégicas de uma empresa devem ser pautadas o máximo possível em dados reais, uma vez que quando se pretende investir em um novo projeto ou empreendimento, os dados que não tem, se não tem, oh meu Deus do céu, os dados que se tem não são reais, são apenas projeções, dado que ainda não houve a consolidação dessa ideia. É por isso que, quando se imagina um projeto ou empreendimento, além da mensuração dos riscos, os retornos devem ser buscados de forma bastante realista.
tá? E isso aqui interfere muito, tá? Na questão do achismo que a gente tem falado, né? Que eu tenho batido na tecla aí. Então, a gente tem que tentar, né, buscar dados reais, né, possibilidades. Igual, mas Gutenberg, me explica, né, vamos pegar aqui para nossa área produtiva. Me explica, pelo amor de Deus, se eu quero investir numa máquina nova, né? Se eu quero fazer um financiamento para poder investir numa máquina nova para minha produção. E essa máquina não tenho ela na minha produção ainda. Como que eu vou mensurar, né, os riscos, né, e o retorno real disso, como que eu vou fazer cálculo real disso, sendo que eu não tenho isso implantado na minha empresa hoje. Aí você vai por algumas vertentes, pessoal. É aí que a gente até coloquei aí para vocês, né, das questões estratégicas da empresa, né? Por quê? Uma questão estratégica é buscar, né, com o fornecedor da empresa, o fornecedor, desculpa, da máquina, dessa máquina que eu quero investir, né, que eu quero financiar para investir, quais são os dados que ela tem. E ainda mais ainda, né? Porque você tem condição, você tá fazendo a negociação, então tem como você negociar esse tipo de informação. Empresas que compraram esse mesmo equipamento, já implantaram esse equipamento e que hoje trabalham com esse processo na linha de produção. E aí você entra em contato, você vai procurar um contato, vai procurar uma tentativa de visitar essa fábrica, ver como que é, entendeu? Então tem todas essas possibilidades, né? Você vai negociar com o seu parceiro, olha, eu quero implantar na minha fábrica essa máquina, eu queria fazer uma visita para ver como é que é o processo na real. Por quê? Porque quando Gutenberg, mas isso não é gastar tempo, não é um investimento à toa, não. Não, pessoal, porque a partir desse processo eu consigo ter dados reais, eu consigo ver ali em loco, eu consigo ter essa base, né, para poder eu ter o retorno, né, eu consigo mensurar algo palpável que está acontecendo, não só dados. Por quê? Se a gente for parar para poder pensar na questão da venda desse maquinário do exemplo, né, concordam comigo que a empresa só vai vender coisas boas, só informações boas para você? Ela quer vender, né? Ela quer vender. A empresa que se mantém no mercado, né? Que quer se manter no mercado em vendas, ela tem que, de alguma forma, vender. E é o que ela quer. E aí, alguns dados, eles são omitidos em muitos casos, né? Eles são omitidos. Como que você consegue ver esses dados? Em loco. Como que você consegue ver esse loco, né? Se você não tem ele no processo? Buscando parcerias, buscando estratégias para poder fazer visitas, porque muitas empresas elas abrem sim, tá? Esse leque, não deu certo nessa, vai na outra. Buscar, né, todo esse processo de planejamento prévio para poder ter essa consistência realista daquilo que vai voltar para você de retorno e principalmente os riscos que esse financiamento, esse investimento vai causar para a sua empresa. E aí a gente divide os riscos em 3 grandes grupos, tá? Por que a gente fala muito de risco, pessoal? Às vezes você fala assim, nossa, mas Gutenberg tá falando muito de risco. Porque, pessoal, enquanto gestor, é uma das coisas que a gente mais tem que olhar, qual que é o risco da gente. Porque se a gente pensar que o risco ele é muito baixo, né? O risco para um processo ele é muito baixo, então quer dizer que o retorno dele é muito maior. Só que é só no achismo? Não, tem que fazer cálculo, tem que estruturar essa base. Então a gente divide os riscos em 3 grandes grupos, né? O primeiro deles, né? Trata do risco do negócio, ou risco econômico, ou seja, o risco que você está correndo, né, economicamente, de dinheiro, no qual se incluem os riscos relacionados à atividade de empresas que também afetam todas as empresas do mesmo setor. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, nessa questão, quando você vai trabalhar com um processo. E esse processo inclui risco relacionado a outras empresas que também trabalham no mesmo segmento, a gente tem que olhar essa questão desse risco. Então, é o primeiro grupo, tá? Segundo, aborda o risco financeiro, referindo-se às fontes de recursos que viabilizam o negócio da empresa. Então, da onde vai sair o dinheiro que vai continuar fazendo o processo tocar. Terceiro, insere-se o chamado risco país, relacionado às condições que impactam o empreendimento no nível nacional, o qual é totalmente impossível de se controlar. Por quê?
porque você tem a Selic que muda, você tem a inflação que muda, né? Isso trimestralmente. Então, só para a gente pensar, num ano, a empresa ela pode sofrer quatro tipos de mudança, né? Só na inflação, porque ela muda trimestralmente. A Selic muda trimestralmente. Então, são vários processos no âmbito nacional que fazem, que tem totalmente, né, que fazem essa inferência total no processo da gente, né, e que a gente não tem controle. A gente não tem como controlar, né? Inflação, Selic, não tem como controlar. Né? Então, são esses três grandes riscos aí que a gente corre. Então, na relação entre risco e retorno, sempre houve com O é ótimo, a afirmação de que quanto maior o risco, maior o retorno. Então, essa premissa, eu falei até isso agora há pouco ali na nossa aula. Então, essa premissa se ampara em um conceito bastante conhecido da economia, a lei da oferta e da demanda. Pois, quanto mais arriscado o investimento, quanto mais arriscado o investimento, menor vai ser a demanda. E quanto menor a demanda, maior é o seu preço. Tá? Ou, em outras palavras, quanto maior o risco de não pagamento, menos pessoas se interessarão pelo investimento, pois o risco é maior. Então, maior deverá ser a rentabilidade para que se consiga atrair potenciais investidores, aqueles que estão realmente dispostos a arcar com o risco em função do retorno esperado. Como assim, Gutenberg? Deu muita volta aí, minha cabeça deu um nó. Beleza. A gente costuma falar que quanto maior o risco, pessoal, maior o retorno. Por quê? Quando a gente tem como que eu vou mensurar para vocês? Um produto. Vou colocar um produto. Quando a gente tem um produto, né, que é uma novidade, né, no mercado, e que ele é muito caro, raras pessoas que vão comprar. Correto? Concordam comigo? E principalmente, né, a gente tem que olhar para a base de investimentos, investidores. Né? Se eu desenvolver um produto, eu quero vender esse produto, tenho a patente, quero vender esse produto, e eu não tenho dinheiro para poder fazer isso a longo prazo. O meu investidor, como que vai ser isso? Pessoal, quanto maior o valor do meu produto, né? E eu entendo que esse maior valor ele tem um grupo selecionado de investidores que poderão estar dispostos, porque o ganho sobre esse determinado produto é muito maior. Então, o risco, né, ele também é maior, porque você acaba gastando mais, mas se der certo, o retorno também é muito mais alto. Então, esse é o conceito que a gente tem que entender nessa questão, nessa relação entre o risco e o retorno. Portanto, para uma decisão de financiamento de longo prazo, seja a mais precisa possível, muitas variáveis podem interferir. Além dos fatores externos, como a taxa de juros praticadas no mercado, possíveis crises no setor específico, ou mesmo no âmbito geral, né? E a percepção de risco no sentido amplo, os fatores internos podem ser muito relevantes na hora de se decidir qual caminho seguir. A tomada de decisão deve estar amparada pelo conhecimento dos riscos e dos retornos que os investimentos possuem. Dado que, quando destinado a um projeto com volume maior de recursos, quanto mais informações, maiores as chances do sucesso do negócio e maiores as perspectivas de maximização da riqueza dos acionistas. Tá? A gente tem que entender essa questão, pessoal, e principalmente no âmbito pessoal, tá? Eu mesmo já presenciei, eu já vivenciei isso na minha vida organizacional, gestores que eles colocam o eu, a gente já falou sobre esse processo em alguns momentos, o eu na frente, e eles omitem algumas informações a fim de se ferrar com o colega. E aí a gente tem que entender que num negócio, pessoal, na gestão do nosso processo, né, essa questão ela é muito complicada. Por quê? Existem riscos, né? E riscos que podem levar, né, como eu falei para vocês, até ao fechamento da empresa, né? Até a falência da empresa. E aí, essa questão, né, dessas informações, elas devem ser muito bem controladas, elas devem, principalmente quem faz parte do projeto de implantação, ou de financiamento, ou de investimento, deve ter uma informação muito coesa, né? A gestão das informações ela deve ser praticada de forma coesa, de forma coerente,
Por que isso, Gutenberg? Porque existem muitos riscos na hora de decidir. Então é muito complicado você chegar e falar assim, eu vou decidir por esse caminho. É muito complicado, é muito difícil. Mas aí quando você tem algumas bases, e principalmente você tem informações, você tem troca de informações com outros setores, com outras pessoas, com outras empresas, você consegue decidir, decidir e nessa tentativa, né? Porque a gente não pode decidir e falar assim totalmente com isso, mas nessa tentativa de sucesso, né? E principalmente, né, quem está investindo quer o retorno. Então a gente também tem que entender isso também. A gente fala muito dessa questão da riqueza dos acionistas, mas nem toda empresa ela é aberta para o mercado de ações. Então, para a gestão, de uma maneira geral, riqueza do gestor, a riqueza do empreendedor, do dono da empresa, do investidor da empresa, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar, nós falamos aí dos riscos, né, de investimento e financiamento. E aí agora nós vamos falar agora do nosso custo de capital nas decisões de financiamento. Então, a decisão de financiamento, de financiar um investimento, né, a demanda, a análise das variáveis internas e externas que concernem, né, ao negócio, né, ou seja, pertencem ao negócio propriamente dito, e as especificidades da empresa para a qual se está fazendo o orçamento de capital. Então, qual que é esse orçamento de capital? Aquele destinado ao longo prazo. Ter conhecimento do potencial de pagamento da empresa investidora é o básico exigido. Nossa, olha para vocês verem essa frase. Ter conhecimento do potencial de pagamento da empresa investidora é o básico exigido, pois as análises partirão dessa premissa. Os custos de financiamento, né, de um investimento devem ser pautados nas alternativas oferecidas pelo mercado, bem como objetivar um custo coerente com as condições da empresa e com a maximização da riqueza dos gestores, acionistas e tal. Então, isso aqui a gente já tem falado em alguns momentos a respeito disso aqui, certo? Por quê? O custo, né, de um investimento ele deve ser pensado totalmente dentro das realidades do mercado, das alternativas, porque eu tenho que buscar alternativas no mercado. Se eu quero implantar uma máquina, não é porque a primeira máquina, e é isso que a gente tem que fazer na vida da gente, não é a primeira máquina que eu olhar, que eu ver, que eu vou ter que comprar. A gente faz isso com casa, com carro, não é o primeiro carro, não é a primeira casa que a gente olha, que a gente é obrigado a comprar, não. Não é, né? Talvez o primeiro, tá? O primeiro carro, a primeira casa, seja melhor do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Sim, mas pelo menos você tem uma base de análise para poder tomar essa decisão, né? Voltada, né, nessa questão aí do que o mercado está te oferecendo. E uma outra premissa que a gente tem que olhar também, né? Que aí tá bem claro aí, mas tá de uma maneira mais bonita, digamos assim, de dizer, né? Que é bem como objetivar um custo coerente nas condições da empresa. O que está significando isso aqui, pessoal? A empresa ela não pode dar um passo maior do que as pernas, ela não pode fazer um financiamento ao qual ela não consiga pagar ou voltada simplesmente ao pagamento desse financiamento, voltada simplesmente para o que ela acha que ela vai ganhar, não. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão, colocar o pé no chão. Planejamento é a base de tudo, análise e cálculo da operação, do projeto ao qual você quer implantar. Tá? Então isso que quer dizer objetivar um custo coerente. Quanto que vai me custar isso? E aí vem essa questão, quando eu faço orçamentos, né? Como assim faço orçamento? Porque a gente percebe, eu até falei isso aí já em alguns momentos, a gente percebe que em algumas lojas você consegue um preço melhor. E aí a gente tem que ir, se é o mesmo produto, é a mesma qualidade, um preço menor, a gente vai comprar na loja com preço maior? Raramente, né? Só por muita burrice, desculpa a palavra, muita burrice mesmo você vai fazer esse tipo de investimento, tá? A gente tem que ser coerente com as contas da gente enquanto gestor, enquanto pessoa física, a gente tem que ser coerente, não é? E isso a gente vê muito, eu tenho falado isso bastante, a gente vê muito isso em loja física. Loja física, pessoal, as coisas elas são mais caras do que nos sites. Elas são mais caras. Por que elas são mais caras? Porque o custo para poder manter a operação física é muito maior do que o custo para poder manter uma operação no comércio eletrônico. Então, a diferença nesse custo de operação, ela é colocada sobre os produtos.
A gente consegue ver em algumas lojas, eu vou falar por mim porque é a experiência própria do que eu vivo aí, ó, né? Igual um celular aí numa loja, uma loja aí, da loja virtual, chega a ter R$ 200 de diferença da loja virtual para a loja física. Se você vem para algumas lojas igual, né, não é fazendo propaganda não, mas se vem para minha loja, né, online, que eu tenho a loja online, se vem para minha loja, eu consigo diferença de R$ 300 a R$ 400 do valor da loja física. Por que isso, Gutenberg? Porque a empresa ela entende o seguinte, que essa questão do mantimento, né, ou da movimentação dos produtos, ou dessa capacidade física, né, que a gente tem que acabar pagando com o produto, ou até mesmo dessa questão da movimentação da plataforma online, ou seja, da gestão da plataforma, ela é diferente. Então é aonde entra essas percepções. E a gente, enquanto pessoa, a gente tem que fazer esse tipo de análise, né? Por que eu vou comprar um produto na loja física? Muitas pessoas compram um produto na loja física por causa da pressa de pegar o produto. Muitas vezes compram já no sufoco, né? E isso não pode acontecer, que a gente já sabe que a gente não pode tomar decisão impulsiva, não pode ser no impulso. E aí é onde acaba acontecendo isso, a gente acaba ferindo, né, esse custo coerente, né, dessa riqueza que poderia estar sendo investida em outro produto, em outra coisa. A gente usa eu estou usando esse tipo de percepção para vocês, talvez até ficando chato, mas é para poder vocês entenderem melhor esse conceito que a gente tem que aplicar dentro da empresa da gente, tá? Então, quando se fala em capital, deve-se analisar duas óticas. Primeiro, o capital próprio e o capital de terceiros. São as duas questões. O capital próprio, né, obviamente, é o que pertence aos sócios ou acionista da empresa, né? Ao passo que o capital de terceiros envolverá valores que não foram obtidos fora da empresa, ou seja, recorre ao mercado para a captação. Então tem que vender um produto para poder arrecadar aquele valor. E isso é um capital de terceiro, tá? Por mais que venha para o capital próprio, mas é um capital terceiro que eu tenho que buscar um capital lá de fora para minha empresa. Em geral, quando as organizações decidem investir a longo prazo, os investimentos destinam-se a imobilizados. Como eu falei para vocês, maquinário, né, investimento em algum software. Então, é imobilizado. Como terrenos, instalações, equipamentos, os quais costumam envolver valores altos. Né? Por isso, quando falham, costumam causar grandes prejuízos com frequência de difícil reversibilidade. Ou seja, difícil de reverter. Dessa forma, são necessárias análises como foco estratégico, observando a estratégia global da empresa e a dinâmica do mundo dos negócios, a fim de tomar a decisão que traga o melhor resultado, assegurando a maximização e riqueza dos acionistas e a satisfação dos clientes e funcionários. Tá certo? Eu acho que eu não preciso nem falar, que eu já falei muito essa questão aqui. Dos principais motivos para a realização de investimentos de capital, quais são? Expansão das operações, substituição ou reforma de ativos imobilizados e obtenção de algum outro benefício menos tangível no longo prazo, e tais motivos devem levar em consideração alguns fatores. Tá? Então a gente tem isso aí. Principalmente a gente não quer investir simplesmente por investir. A gente não quer pegar um financiamento simplesmente para poder pegar o financiamento. A gente quer expandir as operações. A gente quer crescer. A gente está com uma máquina obsoleta, a gente quer trocar, né? Reformar essa máquina. Conseguir ter um benefício menos tangível no longo prazo, né? E aí tudo isso aí leva em alguns fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, tempo. Por ser uma decisão de longo prazo, a gente tem que entender o tempo. O risco, geralmente alto, devido ao grande volume de recursos envolvidos. Como a gente acabou de falar aqui, ó, os principais, quando uma empresa, uma organização decide investir a longo prazo, os investimentos destinam a ser imobilizados como terrenos, instalações, tá? E os quais costumam envolver valores altos, né? Então a gente tem que entender o risco. Momento adequado, pessoal. Por exemplo, decidir se é válido investir em meio a uma recessão, no caso, a pandemia, né? Quando se tem uma visão de que, quando a crise acabar, a empresa já estará preparada para atender a demanda ou recuar frente à crise. E isso aí a gente viu direto, né, esse momento adequado, né, em relação à pandemia. As empresas que elas se destacaram foram principalmente aquelas empresas que elas utilizaram a questão do e-commerce, né, para poder desenvolver ou melhorar o seu
a sua visibilidade de mercado. Ou seja, muitas empresas elas investiram agora, empresas pequenas, grandes, não tinham, né, essa questão desse tipo de olhar, principalmente as pequenas. A gente viu aí, acho que se não me engano foi a Silvane que me falou de um senhorzinho lá em Camp Norte que ele vendia enroladinho de queijo, né? E aí ele começou a vender enroladinho de queijo pro WhatsApp na pandemia, poder continuar operacionando e principalmente lucrando, né? A gente teve aí esses decretos, e aí entrega por delivery. E aí, pessoal, acontece muito das empresas delas não estarem preparadas, por isso que muitas fecharam, por isso que muitas reclamavam, né, desses decretos. Por quê? Porque elas veem, né, e principalmente bares e botecos, que a gente percebe o seguinte: a comida você tem um esforço muito grande para poder você fazer a comida para poder vender no seu boteco, no seu bar, né, no seu restaurante. Mas a bebida não. A margem de ganho da bebida é até 40%. E aí eu não tenho muita movimentação. Chegou, eu coloco no freezer e largo lá. O cliente pediu, eu coloco lá para ele. E eu vou ganhar 40% sobre esse processo. E aí, com a pandemia, a gente via essa reclamação muito forte, principalmente de bares, né, e restaurantes. Por quê? Porque o esforço para poder você fazer a comida era muito maior do que o esforço do que você tinha para poder entregar a bebida. Né? Muitos decretos, né, no país, no estado, proibiram a venda de bebida alcoólica, ou seja, aí é reclamar mesmo. Aí é reclamar mesmo. Por quê? Né? Por causa do nicho de mercado. E aí, muitas empresas, elas não estão preparadas para poder atender dessa forma. E aí, o delivery, né? O drive-thru, não tem aquela questão, igual a gente viu muitas empresas optando pela qualidade, satisfação do cliente nesse processo. Coisa que não tinha, mandando recadinho de motivacional, né? A gente vê essa questão, algumas empresas não cobrando frete na entrega e muitas outras forçando a barra e cobrando um frete exorbitante. Empresas assim, elas não se mantêm no mercado. A qualidade delas deve ser excelente e ainda assim é meio complicado para elas. Tá, dito isso, pessoal, meu café acabou. Dito isso, nós temos a racionalidade. Saber que nem todas as informações podem ser obtidas. A gente já falou sobre isso. Isso é ser racional, tá? As informações, algumas elas podem fugir da nossa mão. Financiamento disponível, buscar o custo de capital mais baixo, com o prazo mais adequado à empresa, tá? Não é financiar no primeiro banco ou financiar no banco que gosta, não. É buscar financeiras que tenham o melhor custo de capital, ou seja, com juros menores e com prazo mais adequado à sua empresa. Porque muitos financiamentos, como eu falei, eles têm tabela fixa, né? Ou seja, pagamentos fixos e prazos pré-estabelecidos fixos, e buscar alternativas que diminuam, né, ou que aumentem de acordo com a sua necessidade, de acordo com a especificidade da sua empresa, consigam atender a sua demanda na questão do financiamento. E aí, pessoal, nós temos, né, nós já aprendemos um pouco de média, né? Nós já aprendemos um pouquinho de média em estatística. E aí nós vamos entender agora o custo de capital, que pode ser mensurado por meio do custo médio ponderado. A gente já fez isso aí em estatística, média ponderada. Tá? De capital, o CMPC, ou WACC, do inglês World Advanced Cost of Capital. Né? Que esse custo mostra-se como uma das alternativas para o cálculo de custos de financiamentos a longo prazo. Tá? Então, o CMPC é composto pela participação percentual de cada fonte de financiamento, mostrando uma forma bastante simplificada de se obter uma média do quanto se gasta com as fontes de capital. Dessa forma, ao optar por mais de uma fonte, pode-se realizar o cálculo do custo desse capital, mesmo que ele tenha diversas origens. Né? Então, nós temos lá o CMPC é igual ao WD vezes o KD, aí ali tá falando ali, ó. Tá? E assim por diante, tá? Onde, né? O WD, proporção de debêntures na estrutura de capital. KD, custo dos debêntures, dos investimentos, tá? WE, proporção de empréstimos na estrutura de capital. KE, custo de empréstimo. Nós temos o WAO, né? Proporção de ações ordinárias
na estrutura de capital. CAL, né, que é o custo das ações ordinárias. O AP, que é a proporção de ações preferenciais na estrutura de capital. Nós temos o CAP, custo de ações preferenciais. O WLR, né, que é a proporção dos lucros retidos na estrutura de capital. E o CAL, que é o custo de lucros retidos. Então, estamos ali na nossa fórmula. Isso aqui é a explicação, tá? É a explicação da nossa fórmula ali. E aí nós temos o exemplo, né? Então, nós temos estrutura de capital baseada em custo. Nós temos os dados do balanço patrimonial, o valor contábil, porcentagem de cada fonte e o custo, que é o K. Então, passivo não circulante, nós temos os debêntures, né? Nós temos 100 mil a 13,33% de cada fonte e o custo 19,29%. Nós temos os empréstimos 200 mil a 26,67% a 19,89%. Nós temos patrimônios líquido, né? Ações ordinárias de 25 mil ações a R$12 cada, então 300 mil a 40%, o que dá 23%, né? No total, do custo. E as ações preferenciais, que é de 15 mil ações a R$10 cada, né? Que são 150 mil, 20% a 20% do custo. Então dá um total de 750 mil, que dá o 100%, certo? Se eu somar os 20%, 40%, 26,67% e os 13,33% dá o 100%. Ok? Então, aplicando a equação, a gente tem ali, ó. Então, né, nós temos o CMPC, WD vezes KD, mais WC vezes KC, mais WAO vezes o KO, mais o WAP vezes o KP, mais o WLR vezes o KO. E aí nós temos, né, a resposta ali, né? Nós temos ali os 13%, 13,33%, vezes, né, o 0,1929, que a gente dividiu por 100, correto? Mais 26,67 vezes o 0,1989, dividimos por 100 mais uma vez, mais o 40, né, vezes o 0,23, mais o 20 vezes o 0,20. Então, nós temos ali, se a gente for fazer a conta, 2,572, mais 5,304, mais 9,20, mais 4, nós temos um CMPC de 21,076, ou 21,08%. Tá correto? Meio complicadinho, mas é facinho de mexer com isso aí, tá? E nós temos no quadro 4 aqui, né, o plano financeiro. Então, nós temos que criar, né, um plano financeiro para poder fazer esse investimento, fazer esse financiamento. Qual que é o plano financeiro? Né? Estimativa de investimentos fixos, estimativa de faturamento mensal, estimativa de custos unitários de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações, estimativa de custos de comercialização, olha para vocês verem, ó, apuração dos custos dos materiais diretos das mercadorias vendidas, olha o tanto de estimativa. Estimativa de custos com a mão de obra, estimativa de custos com a depreciação, estimativa de custos operacionais mensais, demonstrativos do resultado, indicadores de viabilidade que incluem ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento. E nós temos a construção também de cenário, né? Além do plano financeiro, nós temos a construção de cenário, que é a simulação do cenário pessimista, né? Então a gente tem que entender com a queda das vendas o aumento dos custos. Então a gente tem que fazer uma construção de cenário positivo, principalmente, né? Mas a gente não pode deixar de fazer uma construção de um cenário, né? Uma simulação de um cenário pessimista. Correto? E a mensuração da viabilidade do projeto pode ser vista de várias formas. Então o Sebrae, né, em 2013, que é uma das maiores empresas aí que atendem essa questão de empresas, aponta como indicadores de viabilidade, né, o ponto de equilíbrio, a lucratividade, a rentabilidade e o prazo de retorno do investimento. Então, ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? Situação em que as receitas se igualam aos gastos. Então, esse é o ponto de equilíbrio, certo? Então, equilibrou. O que eu estou gastando é a mesma coisa que eu estou recebendo. Então, tem um ponto de equilíbrio. Lucratividade. Mede o lucro líquido em relação às vendas. Quanto mais vender, mais lucratividade. Rentabilidade. Mede o retorno do capital investido pelos sócios. Então, o sócio ou o gestor, tá? Então, quanto eu investiu? Está medindo, então está sendo rentável. Então, essa mensuração é rentabilidade. Prazo de retorno do investimento. Indica o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que foi investido no negócio. Tá? E nós temos alguns parâmetros, né, que a gente já até viu aí na aula passada, né, que é o VPL. Então, a gente já tem ali o VPL maior do que zero, a soma dos resultados atualizados é maior que o valor investido. O projeto é viável,
o VPL menor do que zero, a soma dos retornos atualizados é menor que o valor investido, ou seja, o projeto fica inviável. VPL igual a zero, a soma dos retornos atualizados é igual ao valor investido, ou seja, o projeto é indiferente, você toma a decisão se você quiser. Nós temos o quadro 6, né? Viabilidade de um projeto por meio da TIR, que é a taxa interna de retorno. Nós temos a TIR maior do que o TMA, né? Que é o projeto, então a TIR oferece melhor retorno que o mercado, né? Que é o TMA. Taxa de mercado, tá? O TMA, agora que eu estou falando aqui, é taxa de mercado. Então o projeto deve ser aceito, né? Se a TIR for o TMA for maior do que a TIR, né? A análise do mercado, o valor do mercado, oferecer melhor retorno que o projeto, ou seja, da TIR, o projeto não deve ser aceito. E nós temos a 7, que é a análise do projeto por meio do playback desconcentrado, né? Descontado. Nossa Deus. Então, playback menor do que o tempo do projeto. Então, houve recuperação do investimento. Playback a gente lembra, né? Que é o valor investido. Então, houve a recuperação do investimento em relação ao custo deste. Tá? Conclusão, então o projeto ele deve ser aceito. Então, se eu tenho um playback que eu vejo que vai ter a recuperação dentro do meu prazo, né, dentro do meu tempo, né, que foi estabelecido, ou menor do que o tempo que foi estabelecido, o projeto ele tem que ser aceito. Se o playback for maior do que o tempo do projeto, não vai ter a recuperação do investimento, então o projeto ele deve ser descartado. Tá certo? Então, pessoal, é isso nossa aula de hoje, tá? É um conceito assim bem gostoso. Temos uma hora aí e 6 minutos já. Não vou tomar muito mais tempo de vocês. Espero vê-los na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode trazer para mim. Esses cálculos a gente não vai operacionar com eles, tá? Eu estou trazendo para vocês aí como que faz, mas não vou operacionar com eles, até porque é muito complicado mensurar esses cálculos com o pessoal que nem fez ainda estatística, né? Então, são questões de análise, que são questões pautadas dentro da realidade, da especificidade de cada empresa, da viabilidade desses cálculos na empresa. O fato é que tem que fazer cálculo, seja de somar, seja de dividir, seja ele uma regra de 3 que resolve muita coisa, seja ele tudo isso. Dá certo. Mas façam os cálculos de vocês. Nos vemos na próxima aula, nos vemos agora, né? Até logo e tchau, tchau.